Olá, meu nome é Rony, sou professor de matemática. Comecei um vídeo, gravei 5 questões da VUNESP. Então, para você aí que vai fazer um concurso da VUNESP, ensino fundamental, vou fazer aqui mais 5 questões e aí vou fazer uma playlist resolvendo esses exercícios, tá? Então, sem mais delongas, vamos embora. Em certo município, caminhões percorrem 3 rotas distintas, K, L e M, que totalizam 120 km. Então, a rota K mais L mais M, ou seja, como se fosse 3 trechos de estrada. Tudo isso totaliza 120 km. Aí eles percorrem essas rotas para a coleta de material reciclável. Sabe-se que a distância percorrida na rota K é X km. O que eu vou fazer aqui? Olha, no lugar do K, eu vou colocar X, que é o dobro da distância percorrida na rota L. Olha, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil para visualizar cada trecho. Então, está dizendo que o K é X quilômetros, E é o dobro do L. Então, se você tem dificuldade, nossa, eu não consigo ver isso. O que você faz? Coloca um número, por exemplo, 100. Se o K for 100 e está dizendo que o L é metade, então o L vai ser quanto? Vai ser 50, concorda? Então, só que o K não é 100. Quer dizer, eu não sei se é, O K é X. Qual é a metade de X? A metade de X seria X dividido por 2. Mas vamos supor que você está fazendo a prova e você fala, putz, eu não gosto de fração. Será que tem outro meio de fazer sem usar fração? Tem. Como que a gente faria então? Eu vou chamar L de X, certo? E como ele é metade de K, quer dizer que K é o dobro de L, concorda? Olha, se K fosse 100, L seria 50, ou seja, seria metade. E o K é dobro dele, Então, se eu chamo o L de X, o K eu tenho que chamar de 2x, entendeu? E aí eu me livro da fração, entendeu? Pelo menos nesse problema, não vou lidar com fração. Então, beleza. E aqui está dizendo que a rota M é 36 km. Então, no lugar do M, eu coloquei o 36. Olha, eu só substituí, tá vendo? No lugar do K eu coloquei 2x, no lugar do L eu coloquei x, no lugar do M eu coloquei 36, tá? E aí tudo isso vai ser igual a 120. Olha, eu tenho uma equação no primeiro grau. Nessa equação no primeiro grau, o que eu tenho que fazer? Deixo no primeiro membro quem tem x, quem não tem, passa para o segundo membro. Então, olha, eu tenho 2x mais x aqui, que totalizam 3x, O mais 36, eu vou repetir por enquanto, igual a 120, O que eu tenho que fazer agora? Esse 36, ele não tem x, então ele vai passar para o segundo membro. Quando ele passar para lá, ele muda o sinal, ele fica negativo, Então vai ficar 3x igual a 120 menos 36. E 120 menos 36 vai dar 84. Agora eu tenho aqui que 3x é igual a 84. Mas eu não quero saber 3x, eu quero saber 1x só. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Pegar esse 3, como ele está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo, para baixo do 84. Então vai ficar assim, x igual a 84 dividido por 3. E 84 dividido por 3? Pego o 8 e divide por 3, dá 2. 2 vezes 3, 6. Sobra 2, abaixo 4. 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 3, 24. Sobra 0. Então deu 28. Ou seja, o x deu 28. Mas vamos ver o que ele quer saber, Porque se eu for aqui 28... Nossa, professor, mas não tem resposta 28 ali. E agora, Então vamos ver o que ele está pedindo. Ele está pedindo a razão entre a distância percorrida na rota L e a distância percorrida na rota M. O que é a razão, gente? A razão nada mais é que uma divisão, ou seja, é uma fração, entendeu? É o primeiro número, a primeira coisa que ele fala dividido pela outra. Então, como é que ele quer saber a razão entre L e M, eu coloco assim, L em cima e o M embaixo. Se ele pedisse a razão da rota M pela rota L, seria o M em cima e o L embaixo, entendeu? O que ele pede primeiro, vem em cima. O que pede depois, vem embaixo. Então, o que eu faço agora? Eu substituo. Quem é o L? O L era o X, não era? Olha, como eu calculei aqui 28, O X é 28, então no lugar do L eu coloco 28. E quem era o M? O M ele deu aqui, olha.
M é 36 quilômetros. Então aqui eu ponho 36. Aí você vai olhar ainda, não tem essa resposta. Por quê? Porque você tem que simplificar. O que é simplificar? Dividir numerador e denominador, né, o de cima e o de baixo, por o mesmo número. Olha, eu estou vendo que os dois são pares. Como eles são pares, ambos dividem por 2. Então eu vou dividir por 2. 28 dividido por 2 dá 14. Então eu já vou colocar aqui, ó, 14. E embaixo, 36 dividido por 2 dá 18, né? Aí eu vejo que ainda eu não cheguei numa fração irredutível. Essas frações aqui são todas irredutíveis, ou seja, não dá mais para dividir o de cima e o de baixo por um mesmo número. Então, enquanto der para fazer isso, eu vou fazendo. Tá, olha, eu estou vendo que os dois números são pares, então ambos dividem por 2. Aí, em cima, 14 dividido por 2 dá 7. Embaixo, 18 dividido por 2 dá 9. Ó, agora os dois números são ímpares, né? O 9 ele divide por 3, mas o 7 não. O 7 é o número que a gente diz que ele é primo, ele só divide por 1 e por ele mesmo. Então chegamos aqui na nossa fração irredutível. E se você for olhar nas respostas, né, nas alternativas, tem os 7 nonos aqui, olha, na letra B. Vamos para a próxima? Sétima questão. A vigilância patrimonial de um almoxarifado é feita por Douglas e Celso. Eles iniciam o trabalho no mesmo horário, registrado por ambos no relógio de ponto. A partir daí, Douglas e Celso devem fazer registros de controle no relógio a cada 48 minutos e a cada 72 minutos, respectivamente. Essa palavra respectivamente quer dizer que o Douglas ele faz a cada 48 minutos e o Celso faz a cada 72 minutos, entendeu? Então, quando ele fala respectivamente, quer dizer que como ele mencionou o Douglas primeiro, o primeiro número aqui corresponde ao Douglas. Mencionou o Celso depois, o segundo, né, número aqui corresponde ao Celso. Então, o Douglas, ele faz aqui os registros de ponto dele a cada 48 minutos. E o Celso a cada 72 minutos. Sendo que, em determinados momentos, ambos fazem os respectivos registros simultaneamente, no mesmo horário. Esse fato ocorre a cada... Então, olha, num determinado momento, por exemplo, 7 horas da manhã. Os dois entraram 7 horas da manhã. Aí o Douglas bateu o ponto lá 7 horas da manhã, né? E o Celso também, entendeu? Ó, o Douglas e o Celso. Aí o Douglas, ele bate o ponto a cada 48 minutos. Então, qual vai ser o próximo horário que ele vai bater o ponto? 7h48. E o Celso a cada 72 minutos, ou seja, 1h12, porque 72 minutos são 1h12. Então ele vai bater o ponto às 8h12. Aí o Douglas vai esperar mais 48 minutos para ele poder bater o ponto de novo. Então ele vai bater o ponto às 8h36, né? E o Celso depois de 72 minutos de novo. 72 minutos, 1h12. Então ele vai bater às 9h24. Entendeu? E aí ele quer saber qual é o horário que os dois vão bater o ponto de novo juntos. Isso aqui, gente, é uma questão de MMC, mínimo múltiplo comum. O que você pode fazer direto, né? Eu posso tirar o MMC de 48 e 72. E aí eu vou ver qual é o MMC de 48 e 72. Como que eu faria isso, né? Eu faria assim, ó, divido por 2, aqui dá 24, 72 por 2 dá 36, aí por 2 de novo. 24 por 2 dá 12, 36 por 2 dá 18, aí por 2 de novo. 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9, por 2 de novo. 6 por 2 dá 3, o 9 não dá, repete, aí por 3. Aqui dá 1, aqui dá 3 e por último 3 aqui. O MMC vai ser o produto de todos esses fatores aqui, olha. Vai ser 2 vezes 2, 4, esse 2 vezes 2 dá 4 também, 3 vezes 3, 9, aí faz 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 9 dá 144. Então eles vão bater o ponto 144 minutos depois. Mas vamos supor, putz, professor, mas e se eu esquecer? Como é que eu faço? Se você esquecer, você pode ir fazendo essa conta aqui, só uma 48 mais 48. Quanto que dá? Tabuada do 48, né? 48 mais 48, dá 96. E depois, 96 mais 48, dá 144. 144 mais 48. Aí, putz, professor, não sei fazer de cabeça, né? Vai lá no papel, olha.
e coloca aqui. Eu faço essa conta assim, olha. Como eu estou somando 48, eu somo 50 e tiro 2. Entendeu? Por exemplo, 144. Ó, o 96 mais 50 dá 106, 116, 126, 136, 146. Aí eu tiro 2. Entendeu? Então dá 144. O 144, vou somar 50 primeiro. 154, 164, 174, 184, 194. Tira 2, 192. Né? Vamos ver se já apareceu aqui. Ó, o outro é 72. O que eu posso fazer? Eu posso somar 70 e depois somo mais 2. Né? Então 72. 82, 92, 102, 112, 122, 132, 142. Mais 2, 144. Olha aqui, olha. Já apareceu aqui. Eles, 144 minutos depois, os dois vão estar coincidindo, vão estar batendo o ponto de novo. Só que aí você chega aqui na alternativa, putz, professor, não tem 144. Por quê? Porque 144 está em minutos. Quanto que é 144 minutos no nosso modo usual, né? No modo que a gente usa? Então, eu sei que 1 hora é 60 minutos, 2 horas, 120 minutos. E 144 minutos, olha, é 60 mais 60, tá dando 120, tá vendo? Mais, quanto que falta para 144? 24. Ou seja, 2 horas e 24 minutos. Então vai ser a alternativa D, né? Vamos para a próxima? A terceira questão desse vídeo, né? A questão 8. Para um espetáculo beneficente, foram vendidos 250 ingressos, sendo cada ingresso vendido por R$60. Sabe-se que, da quantia total arrecadada com a venda dos ingressos, serão retirados 30% para pagamento das despesas e que todo o valor restante será destinado a um orfanato. Nessas condições, o orfanato deverá receber quantos reais? Então, olha, foram vendidos 250 ingressos. Um ingresso custa R$60. Vou colocar só um número, tá? Só que foram vendidos 250. Então, que conta que eu tenho que fazer? Eu poderia fazer assim, um ingresso 60, 10 ingressos 600, 100 ingressos 6.000, né? Poderia fazer assim. Posso fazer uma regra de 3 também, né? Colocaria assim aqui ingressos e aqui eu colocaria reais. Então, um ingresso custa R$60. 250 ingresso custa X reais. É isso que eu quero saber. E aí, olha, o que vai acontecer? Você vai acabar multiplicando 60 pelo 250. Então, olha, 1 vezes X dá X. 60 vezes 250, já que 1 é 60, 250 é só multiplicar por 60, né? O que eu posso fazer, gente? Olha, essa conta, como 60 termina em 0, eu posso colocar o 6 embaixo do 0 e esse 0 eu desloco ele para a direita. E aí, esse 0 do 60, eu abaixo ele aqui, ó. E aí eu vou fazer a conta só com 250 vezes 6. Então eu faço 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Põe o 0 e vai 3. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. Então deu R$15.000 com a venda dos ingressos. Só que 30% vão para as despesas. Então, outra regrinha de 3. Eu tenho que calcular quanto que é 30% de 15.000. Aí alguém chega e fala assim, professor, 30% é para as despesas. O valor restante vai para o orfanato. E aqui ele está querendo saber o quanto que o orfanato vai receber. Então eu já não poderia calcular direto a porcentagem do orfanato? Poderia também. Olha, se 30% vai para as despesas e o resto vai para o orfanato, quantos por cento o orfanato vai receber? Despesas, 30%. O orfanato vai ficar com o resto. Quantos por cento o orfanato vai ficar? Concorda que é 70%? Então, se eu quiser chegar na resposta já, de imediato, é só eu calcular 70% de 15.000, entendeu? Mas vamos supor, professor, eu quero fazer desse jeito aqui, beleza. Então, 30% de 15.000. Você pode fazer de várias maneiras isso aqui. Você pode fazer por forma de fração, né? Como que faria em forma de fração? Ó, 30% é 30 por 100. O D na matemática é vezes.
E aí 15.000, né, você repete. Se você quiser, você pode transformar o 15.000 em fração. E aí fica assim, ó. E como que eu faço multiplicação de fração? Você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então 15.000 vezes 30. Nossa, conta difícil, né, professor? Ó, 15.000 vezes 30. De novo eu vou deslocar o zero do 30 para a direita, desce ele e faz a conta 15.000 vezes 3. 15.000 vezes 3 é 15.000 mais 15.000 mais 15.000, né? Ó, 3 é 0, 0, 3 é 0, 0, 3 é 0, 0. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então deu 450.000 aqui em cima. Ó. 450.000 e vai dividir por 100. Né? Que 100 vezes 1 é 100. E aí o que você faz? Corta um zero de cima com zero de baixo, outro zero de cima com zero de baixo. E aqui quanto que ficou? Ó, ficou 4.500 dividido por 1. 4.500 dividido por 1 é 4.500. Só que o que é esse 4.500? É os 30%, né? São as despesas. Mas não é isso que ele quer saber. Ele quer saber com quanto que o orfanato vai ficar. Então o orfanato vai ficar com os 15.000 menos 4.500. E aí você faz essa continha, ó. 0 para chegar no 0, 0. 0 para 0, 0. 5 para chegar no 0 não dá. Aqui vira 4, aqui vira 1, né? 5 para chegar no 10, 5. 4 para chegar no 4, 0. E 0 para chegar no 1, 1. Então dá R$10.500. Que vai ser a letra C. E você fala, professor, tem outro jeito de fazer porcentagem? Tem. Vamos fazer com 70%, ó. Você faz assim uma regrinha de 3, ó. Eu vou fazer assim. Aqui eu vou colocar o dinheiro, reais, e aqui eu vou colocar a porcentagem. O dinheiro arrecadado foi 15.000. 15.000 corresponde a quantos por cento? Não é 100? 15.000 é 100%. Se eu falo assim, olha, arrecadou 15.000, 100% vai para o orfanato. Então quanto que vai para o orfanato? 15.000, concorda? Então 15.000 corresponde a 100%. É isso que está escrito aqui por enquanto. Mas eu quero saber 70%. 70%, quanto que é 70%? É X, porque eu ainda não sei. Entendeu? Então 70% eu ponho na coluna do porcento, da porcentagem. E aí multiplica cruzado, ó. X vezes 100 dá 100x igual 15.000 vezes 70. Quanto que é 15.000 vezes 70? Ó, deixa eu fazer aqui em cima desse, ó. Só vou trocar o 7 aqui. Abaixo o 0, né? 7 vezes 0, 0, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 1, 7, mais 3, 10. Certo? Então deu 1 milhão, né? E 50 mil. 4 zeros no final, né? Aí o 100 está multiplicando. Então ele vai passar para baixo. Então vai ficar x igual 10,53 zeros dividido por 100. Corta um zero de cima com zero de baixo, outro zero de cima com outro zero de baixo. Que número que ficou aqui em cima? 10.500. Aí você fala, ué, professor, mas por que deu diferente agora? Porque agora eu já calculei direto 70%, entendeu? Então dá para fazer das duas maneiras. Ou você calcula 30%, que são as despesas, e vê, né, faz a subtração, vê quanto sobrou, ou você calcula direto 70%. Dá para fazer das duas maneiras, você vai chegar no mesmo resultado, tá? Aí vai dar a tua preferência. Quer fazer dessa maneira 30% de 15.000? Faz dessa maneira aqui. Quer fazer por regra de 3? Faz dessa maneira. Os dois jeitos, se você fizer a conta certa, né, vai chegar no mesmo resultado, tá bom? Vamos para a próxima? Nona questão. Em uma empresa, determinada máquina produz 8.400 unidades da peça P em 2 horas e 20 minutos de funcionamento, sem interrupções. Nas mesmas condições operacionais, se essa mesma máquina funcionar sem interrupções durante 1 hora e 40 minutos, o número de unidades da peça P produzida será igual a... Então isso aqui é uma típica questão de regra de 3. Ela produz 8.400 unidades em qual tempo? 2 horas e 20 minutos, tá? Então, o que eu aconselho vocês? Tá? 2 horas e 20 minutos, como é que eu vou fazer conta com 2 horas e 20 minutos? Transforma 2 horas e 20 minutos em minutos. Quantos minutos são 2 horas? 1 hora é 60 minutos. 2 horas, 120 minutos. Então vai ser 120 mais 20. Ou seja, 2 horas e 20 minutos correspondem a 140 minutos.
E já vou transformar também esse 1 hora e 40 minutos aqui em minutos. Então, 1 hora e 40 minutos, quantos minutos são? 1 hora são 60 minutos, mais 40 dá 100 minutos, né? Aí beleza, primeira coisa que eu fiz aqui. Agora vamos lá montar nossa regrinha de 3. Olha, aqui eu vou colocar unidades ou peças, né? E aqui eu vou colocar o tempo. O tempo está em minutos, ó. Vou colocar entre parênteses para eu me lembrar depois que está em minutos. Então aqui posso colocar unidades, posso colocar peça, a prova é sua, você faz do jeito que você quiser, tá? Escreve o que você quiser aí. Não tem o certo, uma coisa certa, não. Então, ó, tá dizendo que ele fez 8.400 peças em 2 horas e 20 minutos, que eu transformei em 140 minutos. Então é isso que está falando aqui por enquanto. Olha, ele fez 8.400 peças em 140 minutos. Só que ele quer saber quantas peças vão ser produzidas em 1 hora e 40 minutos. Ou seja, quantas peças, né? Olha, peças, eu não sei, é isso que eu quero saber. Já coloco o X aqui. E na coluna do tempo eu ponho o que aqui embaixo do 140? Eu vou pôr o 100, né? Que é isso que ele quer saber, em 100 minutos. Se o tempo diminui, né? O número de peças vai diminuir também, concorda? Então são grandezas diretamente proporcionais, né? Se cair grandezas diretamente, inversamente, tem que fazer o esqueminha lá da setinha, né? Mas aqui não precisa. Então vamos multiplicar cruzado. 140 vezes x dá 140x igual. Agora multiplica aqui, olha, 8.400 vezes 100. 8.400 vezes 100, quando você multiplica um número por 100, é só você colocar 2 zeros depois dele. Se eu multiplicar, por exemplo, 8.400 por 10, o que eu faço? Copio 8.400 e coloco 1 zero. Se eu multiplico por 100, coloco 2 zeros. Se eu multiplico por 1.000, coloco 3 zeros. Entendeu? Então, estou multiplicando 8.400 por 100. Repete 8.400 e coloca 200. Ah, professor, mas como que eu faria montando a conta? Você faria assim, ó, 8.400, coloca um 1 embaixo desse zero e os 2 zeros, ó, coloca para a direita. Esses 2 zeros você baixa. E aí você vai fazer 8.400 vezes 1, que dá 8.400, né? Ó, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 8, 8. Olha lá, 840 mil. Que foi o que deu aqui, tá vendo? Aí o 140 tá junto do x, eu tenho que tirar ele daqui, né? Porque eu quero saber isso aqui, ó. Isso que eu quero no final. X é igual a quanto? Quero saber o x, né? O x da questão. Então, o 140 está multiplicando, passa para baixo dividindo e vai ficar x igual 840 mil dividido por 140. Aí você fala, nossa senhora, não dá para fazer essa conta não, professor, muito difícil. Olha o que dá para fazer. Corta um zero de cima com um zero de baixo. Já deu uma ajuda, não deu? Porque a conta agora ficou 84 mil dividido por 14. Aí você fala assim, nossa professor, mas ainda está difícil. O que você pode fazer se a conta estiver grande? Você pode simplificar. Por exemplo, eu estou vendo que os dois números são pares. Então divide por 2. É um artifício que você pode fazer. Ah não, professor, quero fazer a conta assim mesmo. Eu me garanto. Beleza, vai lá e faz, tá? Mas eu estou dando uma nova perspectiva, né? Uma nova alternativa, né? Para fazer uma outra maneira de fazer, simplificando a divisão. Ó, 84 mil dividido por 2, né? É metade de 84 mil. Qual a metade de 84 mil? Se você ganha aí um prêmio aí, 84 mil reais, divide para 2 pessoas, quanto que dá para cada um? Dá 42 mil, concorda? São continhas que dá para fazer até de cabeça, tá vendo? Por isso que é bom simplificar. 14 dividido por 2 dá 7. Olha só como ficou mais simplificado, né? A nossa divisão. Agora eu vou fazer 42 mil dividido por 7. Aí vai aqui na raça, ó. 42 mil dividido por 7. Vai lá na tabuada do 7. 42 dividido por 7 dá 6. 6 vezes 7 dá 42 exatos, né? Sobra 0. Aí você vai baixar 1 0, 2, 3 zeros, ó. E aí você coloca os 3 zeros aqui, ó. Então isso aqui vai dar 6 mil. Vamos ver, né? O que ele estava pedindo mesmo? Ele estava pedindo qual é o número de peças que vão ser produzidas em 1 hora e 40, em 100 minutos, né? Então já chegamos no resultado aqui, que vai ser 6 mil peças. Então vai ser a letra I.
alternativa aí aqui, olha. Vamos para a última? Última questão. A água contida em um reservatório ocupava a quinta parte de sua capacidade total. Foram adicionados 180 litros de água e o reservatório ficou com a metade da sua capacidade total preenchida. Então, a capacidade total desse reservatório é de... Então, olha, tinha lá um reservatório e ele estava com 1/5 com água, ó, 1/5 só. Aí depois, despejaram aí 180 litros. Quando colocaram 180 litros, esse mesmo reservatório ficou com a metade, e aí ele quer saber qual é a capacidade total desse reservatório. Vamos dizer assim que a capacidade total seja X. Putz, professor, X de novo, né? Pois é, tem que acostumar com isso, né? Tem que estudar isso aí. Ele estava com 1/5 da capacidade dele, né? 1/5, ó. 1/5 é assim, né? Então, eu vou fazer assim, 1/5 de X, então fica assim, ó, 1/5 de X é X sobre 5, mais 180 é igual, ficou com a metade, né? A metade é meio, ó, 1 sobre 2. Então, ficou com X sobre 2, ou 1x sobre 2, mesma coisa. Aí, o que você faz? Vai ter que tirar MMC, né? Tem que tirar MMC. Então, olha, eu posso colocar 1 embaixo. Vou tirar MMC do 2 do 5. Professor, putz, não gosto desse negócio de tirar MMC. Pode multiplicar? Aqui, né, o MMC vai ser exatamente a multiplicação do 5 vezes 2, vai ser 10. Então, olha, são 3 frações, né? Então, eu vou copiar a primeira mais a segunda igual a terceira. Igual tá aqui em cima, ó. A primeira mais a segunda igual a terceira. Tá vendo? Então já fiz o esqueleto aqui, né? O MMC eu ponho embaixo, que vai ser o 10. Por que 10, professor? Porque é o 5 vezes 2. Se eu for tirar MMC, como é que fica? Divide por 5, né? O 5 por 5 dá 1, o 2 não dá, repete. Aí por 2, dá 1 e 1. Então MMC vai ser o produto, a multiplicação de 5 vezes 2, 10. Tirei aqui. Agora, gente, olha, tem aquele esqueminha, né? Que você pega MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Uma coisa que você pode fazer, uma alternativa, é você comparar o que está acontecendo, o que aconteceu com esse número de baixo. Nessa primeira fração, olha só para a primeira fração, só para essa e essa aqui, ó. Só para essas duas, tá? Esquece o que vem depois. Então, olhando só para essas duas, o que era embaixo e o que ficou embaixo? O número que ficou embaixo é o dobro, é o triplo, é o quádruplo, é quantas vezes? Consegue ver que é o dobro? Era 5, ficou 10, ou seja, é o dobro. Então, se o de baixo é o dobro, o de cima também vai ser o dobro. Entendeu? Então, o de cima era 1x, vai ficar 2x. Aí vamos para do meio agora, olha. Essa daqui e essa, olha. O que era embaixo? Embaixo era 1. E o que virou? Virou 10. Tá vendo? Você multiplicou por 10, ou seja, você só colocou um zero atrás do número. Então vai acontecer a mesma coisa com o número de cima que está lá. Não é 180? Quer dizer, era 180? Então vai ser 180 vezes 10, ou seja, só colocar um zero também atrás do 180. Tá, olha. Se embaixo você colocou um zero, né, depois do 1, em cima você também coloca um zero depois, que é a mesma coisa que multiplicar por 10. Agora vamos ver só a terceira fração, olha. Olha só na terceira agora. O que era embaixo e o que ficou embaixo? Era 2 embaixo, ficou 10. O que o 10 é do 2? É o dobro, é o triplo, é o quádruplo, é o quíntuplo, o sextuplo, né? Aí eu vejo aqui, o 2, né, pro 10, ele é 5 vezes, né? 2 vezes 5 para dar 10. Então, o de cima também vai ser o quíntuplo, vai ser 5 vezes, entendeu? Então, se era x, 1x, vai ficar 5x. Aí o que acontece, gente? Quando é equação, ou seja, quando tem assim, né, letras e um sinal de igual, eu posso cortar esse número de baixo, olha. Entendeu? Você corta, porque é como se você estivesse multiplicando todo mundo por 10. Aí você corta aqui. O que você tem que guardar é isso. Ficou igual embaixo, tirei MMC, calculei o número de cima, corta. Cortei, o que ficou agora? Ficou 2x mais 1.800 igual a 5x. Para eu não passar o 5x para cá e ele ficar negativo, porque é ruim, né? O que eu vou fazer? Eu vou passar o 2x para lá. Posso fazer isso, professor? Pode. Deixa o 1.800 para cá, tá? Do jeito que ele está mesmo no primeiro membro, não mexe com o sinal dele.
E lá no segundo membro eu vou colocar quem tem x, tá? Então o 5x ele já está lá, não mexe no sinal dele. E o 2x, ele está aqui positivo. Quando ele passar para lá, ele muda o sinal, fica negativo, olha. Aí você fala, ué, professor, mas você tinha falado para deixar o x no primeiro membro, o número no segundo. O importante é deixar eles em membros separados, tá bom? Porque o que eu posso fazer agora? Olha, ficou assim, 1800 igual a 3x, tá vendo? Não estou lidando com números negativos, né? Porque é ruim você lidar com número negativo. Agora eu posso trocar, entendeu? Você troca, ó, o 3x ele combina com 1800, ó. Eu passo para cá, você passa para lá e ninguém mexe no sinal de ninguém, entendeu? Então o 3x ele vem para o primeiro membro e o 1800 vai para o segundo membro, ó. Pronto, agora ficou do jeito que eu estou acostumado a fazer, né? Aí, o que acontece agora? Esse 3 ele tem que sair daqui. Como ele está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então vai ficar x igual a 1800 dividido por 3. 1800 dividido por 3, ó. 1800, não, deixa eu fazer aqui. 1800 dividido por 3. 18 por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18, para 18, 0. Abaixa 2 zeros, põe 2 zeros aqui. Então deu 600. 600 é o que mesmo, gente? 600 é o x. O x foi o que eu defini aqui no começo, olha, como a capacidade total do reservatório. E é isso que ele está querendo saber. Então vai ser a letra A. Agora vamos supor que você queira fazer de outro jeito, né? Putz, professor, não gosto de fração. Tem como fazer de outro jeito? Olha, até tem. Como que ficaria? Aqui você está vendo que é 1/5, né? Mas aí você vai usar o x do mesmo jeito. A capacidade total continua sendo x. O que é 1/5, gente? 1/5 é 1 dividido por 5. Quanto que é 1 dividido por 5? Você tem R$1, vai dividir para 5 pessoas. Você vai fazer lá uma inteira, sei lá, você comprou alguma coisa de R$1. Está em 5 pessoas. Quanto cada um tem que dar? Cada um não tem que dar 20 centavos? Ou seja, 1 dividido por 5 é 0,2. E aí ele ficou sendo a metade. O que é metade? Metade é 1 dividido por 2. Então é como se você tivesse R$1 e dividisse para 2 pessoas, né? Você vai comprar R$1 ali, está em 2. Quanto que cada um vai dar? Cada um dá 50 centavos. E aí você pode montar a equação assim, entendeu? Então 1/5 de x, né? Ou seja, 0,2x mais 180 igual 0,5x. Aí mesma coisa, ó. Deixa 180 quietinho aqui, deixa o meio x lá no segundo membro, passa o 0,2x para lá, ele fica menos. Aí quanto que é meio x menos 0,2? Dá 0,3, concorda? Então vai ficar 180 igual a 0,3x. Aí troca agora. Eu quero que o x, eu gosto do x no primeiro membro. Beleza. Eles trocam, não mexe no sinal de ninguém. Aí o 0,3 vem para baixo e você vai fazer 180 dividido por 0,3. Aí você fala, putz, professor, complicou a vida agora, né? Como é que eu vou fazer 180 dividido por 0,3? Ó, essa divisão, gente, você tem que igualar as casas decimais, né? Então, o 0,3, o número que está na chave, ele tem um algarismo depois da vírgula. O 180 não tem nenhum. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar uma vírgula aqui e um 0 aqui, olha. Agora o 180 continua sendo 180, tá vendo? Agora ele tem um algarismo depois da vírgula e o número da chave também tem um algarismo depois da vírgula. O que você faz agora? Agora você apaga a vírgula. Apaga ou risca ela, tá vendo? Então ficou 1800 dividido por 0,3. 0,3 é a mesma coisa que 3, né? Entendeu? Ficou 1800 dividido por 3, que era a mesma conta que a gente fez aqui, olha. Então deu 600, do mesmo jeito, tá vendo? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixa nos comentários aí, tá bom? E depois eu venho com outro vídeo aí resolvendo da 11 até a 15, né? Certo? Então um forte abraço aí, até a próxima.